Então essa pessoa às vezes passou tanto tempo em relações abusivas que ela não sabe estar em outras relações que não são daquele tipo. Ela sabe que não é saudável, ela sabe que ela não se sente bem, mas ela só viveu aquela realidade, ela não viveu outra. Então, assim, ela tá vivendo a vida como deve ser. Mas ele ou ela deveria saber disso, né? Falar, putz, deveria saber disso. Pô, seria muito bom, e eu sempre falei, seria bom que soubesse. Seria muito bom, porque aí facilitaria, mas não sabe. E aí no momento que não sabe, se tu não comunica, isso aí vai criando um buraco assim imenso, uma distância imensa entre vocês dois, que não vai se resolver, né? Juntar essas duas vidas e criar algo ali é algo muito desafiador. Porque eu acho que às vezes também as pessoas se acomodam, falam, não, é normal. No começo é muito bom, mas depois esfria. Então é normal. Só que às vezes eu acho que talvez esfria demais. E aí tu para de dar atenção, tu para de cultivar, para de fazer algumas coisas e tudo mais. E o que vai acontecendo é que a relação ela vai perdendo a força dela. Que ela não se alimenta sozinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Milton, eu falo aqui do Psicotalk, podcast com meu amigo Maicon. Fala, Maicon. Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Começando mais um episódio aqui no Psicotalk Podcast. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, cara. E os apaixonados de plantões vão gostar desse episódio aqui. E, bem... Ou hoje... solteiros também, né? Ou solteiros também, né? Qualquer um, que você que está afim aí de caminhar nesse cenário de amor. Vai ser um episódio bem interessante, né? A gente trouxe aqui o psicólogo Gabriel Rodrigues. Ele é psicólogo clínico, mestre em teoria e pesquisa do comportamento e especialista em terapias comportamentais de terceira geração. Perfeito. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo aqui, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu, pessoal? Agradeço a confiança, o convite, espero que a conversa seja legal. Professor Gabriel é professor da instituição da Anhanguera também, onde a gente realiza a nossa graduação atualmente, e é orientador da Liga de Análise do Comportamento, né? Perfeito. Então, vamos começar lá. Já tem alguma pergunta aí, Pablo? Eu tenho uma aqui, se quiser começa logo. Pode começar. Deixa que eu vamos seguir o padrão, então. Professor, eu ouço muito, principalmente das pessoas mais velhas, né? Que antigamente os relacionamentos eles pareciam durar mais. Então, muito se fala, antigamente fulano começava a namorar, se casava ali e passava o resto da vida. E hoje em dia, muito se parece que essas relações elas se desatam muito facilmente, né? Aquela questão que o Bauman até fala, né? A modernidade líquida. Sim. Que atualmente parece que as relações elas são muito mais desfeitas, muito mais facilmente, né? Por que isso acontece hoje em dia? Qual que seria ali explicações plausíveis para explicar o porquê que essas relações hoje em dia elas se desatam tão facilmente e que antes não acontecia dessa forma? Eu acho que realmente o pessoal comenta muito hoje em dia, mas assim, eu acho que geralmente já tem algum teor assim, isso. Eles falam isso de forma positiva, alguns falam de forma negativa. Queria perguntar para vocês acham que isso é bom ou ruim? As relações, elas aparentemente não durarem tanto quanto duravam antes? Cara, eu acho que é indiferente, porque depende também, porque não importa a gente falar se a relação foi rápida ou foi devagar, importa falar qual foi a qualidade, porque às vezes ela se desatou por um motivo que era plausível, e às vezes se desata por um motivo que não é plausível aos olhos das duas pessoas. Então eu acho que depende. Sim. E tu? Exatamente a mesma resposta que ele, depende muito do contexto, né? Antigamente eram situações diferentes, quando a gente olha para contexto histórico, a gente tem todo um rearranjo contextual diferente, onde os sujeitos às vezes eram até obrigados a ficar uns com os outros, né? Só que, assim, atualmente eu acho que isso meio que já está até implantado na mentalidade dos jovens, né? Do pessoal da nossa geração mesmo, de que é muito fácil se desfazer um relacionamento. E por conta disso, as pessoas tratam como se fossem, sei lá, algo descartável, algo muito rápido e que, assim, e que deveria, né? Eu acredito, assim, que é algo mais profundo, né? Você se relacionar com outro ser humano ali de forma amorosa e levar esse relacionamento para ter a expectativa de levar esse relacionamento para um patamar acima, né? Um casamento, ou sei lá, construir a vida com a pessoa. Hoje em dia é tratado com muito mais desfeita, digamos assim, não sei a palavra correta, mas vou usar essa. Você me entende? Não, eu entendo. Eu penso muito parecido com vocês, assim. Eu acho que tem um lado bom disso, que, antes muitas pessoas, elas permaneciam num relacionamento por muito tempo,
por questões financeiras, porque às vezes eram pessoas dependentes uma das outras, então elas não tinham escolha de sair, porque aquilo era muito mal visto socialmente, então não era nenhuma opção. Hoje é, mas antes não era uma opção. Sei lá, uma mulher que saía de um relacionamento, de um casamento, era vista como a pior pessoa do mundo. A família não iria acolher, ninguém iria acolher, então a pessoa não tinha escolha de sair, né? Então, nesse sentido, hoje ser uma opção, hoje ser muito claro que você pode entrar e sair de uma relação quando você quiser, para mim é um ganho absurdo. Mas eu acho que tem um outro lado da moeda disso, né? Que então as pessoas, elas às vezes deixam de investir o quanto poderiam investir numa relação. Então as pessoas, elas deixam de se responsabilizar por algumas questões e terminam às vezes de forma muito prematura, né? Então eu acho que tem todo o lado bom disso, que acabou tirando então as pessoas de alguma situação de risco e de muita vulnerabilidade, que era isso que acontecia. As pessoas, elas eram obrigadas, não eram nem obrigadas, elas não tinham nem essa opção, né? Isso não estava nem no imaginário social de que a pessoa podia então se desfazer de uma relação. E às vezes ela estava muito mais tempo de vida numa relação do que fora. Sei lá, as pessoas casavam com 12 anos, com 13 anos, tinham um filho com 15 e passavam a ter muitos filhos durante a vida e não conseguiam sair daquela relação. Então, eu acho que assim, a gente teve um ganho muito grande. Mas o fato é que hoje a gente acha que tem relações que elas se desfazem, às vezes, muito prematuramente, né? Que as pessoas, de fato, elas não investem o quanto poderiam investir. E eu acho que tem um outro ponto nisso também, que eu acho que é a disponibilidade, né? Então, antes também, até para a gente começar a conhecer uma pessoa, a conversar, aquilo ali levava um longo tempo, né? Tinha aquele namoro de porta, aquilo e tudo mais. Então, a forma como as coisas aconteciam, elas eram muito mais demoradas. Hoje é uma disponibilidade muito grande, né? Através de rede social, aplicativos de relacionamento, é muito fácil hoje, né, se comparado a antes, em conhecer pessoas, ficar com pessoas, né? Então, para algumas pessoas, às vezes é muito difícil se manter em uma relação quando eles têm uma disponibilidade muito grande. Eu acho que isso também pode estar contribuindo. Se é bom ou ruim, não sei, mas o fato é que eu acho que essa mudança ela aconteceu. Mas eu acho que o grande ganho é esse, de hoje as pessoas não seriam obrigadas a se manter em relações, mesmo quando elas não querem, né? Não quer dizer que isso não aconteça mais. Isso acontece muito, né? A gente, não é à toa que a gente tem um número muito grande ainda de feminicídio, de violência contra a mulher, de mulheres que às vezes elas não podem sair da relação porque são dependentes financeiramente. Então, assim, não é um fenômeno que deixou de acontecer. Obviamente está muito mais embaixo, mas não deixou de acontecer, né? Mas se a gente for comparar, claramente é uma coisa que acontece bem menos. Então, acho que essa libertação ela foi muito importante, mas eu acho que tiveram algumas consequências aí disso, né? Que são relações um pouquinho mais efêmeras. Eu acho que essa é a palavra. Você falou sobre no caso, a dependência financeira, né? Que era um fator antes e que hoje, às vezes, ainda continua sendo um fator, né? Uhum. E hoje em dia o contexto mudou, né? A gente, como você falou, tem redes sociais, as pessoas têm uma maior disponibilidade, já não há mais aquela obrigação total em estar com uma pessoa porque parece que ela é a única que existe no mundo. Sim. Então, você tem um pensamento ali diferente do que era relacionado ao anterior. Só que ainda assim, em algumas relações, parece que ainda não é... É como se a pessoa sentisse que ainda não é possível sair daquela relação. É como se, mesmo com todos esses fatores e esse contexto atual, ela ainda tivesse a mesma cabeça de antes e não entendesse que é possível sair dali. É quase como se fosse um desamparo aprendido. E quando você respondesse, eu queria que você explicasse o que seria um desamparo aprendido para o pessoal que está em casa. Tá. Desamparo aprendido, então, é um termo que, se você for buscar desamparo no Google, provavelmente vai aparecer outras coisas, a definição do que é desamparo e tudo mais. Mas é um termo técnico, então, usado dentro da psicologia, principalmente para quem trabalha com animais, mas também para quem trabalha com humanos. É um termo utilizado para definir, então, alguns comportamentos ou falta de comportamentos que aparecem depois que animais, e aí eu estou incluindo seres humanos, eles têm contato com aversivos incontroláveis. O que é isso? Alguma situação que foi ruim, de alguma forma, para aquele organismo, e que ele não pôde controlar, né?
indo aqui para o contexto de laboratório, como é que a gente faz isso? A gente bota um animal em alguma situação ali que ele não consegue escapar, nada do que ele faz, ele consegue escapar daquela situação. Depois que a gente vê posteriormente como é que ele se comporta, ele não se comporta, ele fica mais isolado num canto. Ainda que ele possa escapar, então a gente dá a chance para ele escapar de novo, ele não escapa, né? Aí, os autores dessa linha de pesquisa, então eles fazem um paralelo com a depressão, né? Então, eles sabem que alguns casos de depressão vêm de casos parecidos como esse. Quando as pessoas têm passam por algumas situações traumáticas onde elas não tiveram controle sobre aquela situação, quando elas passam por situações traumáticas posteriores, elas tendem a não se comportar para sair daquilo, porque elas aprenderam com base na experiência delas que nada do que elas fazem vai ser útil para isso, né? E aí pessoa que... Não, pode aquela falar. Pessoa que cresceu em um contexto de abuso familiar, de negligência, e tentou de todas as formas escapar daquela situação, mas hoje em dia, como ela viu que no passado não funcionou, hoje em dia ela tem um outro contexto onde ela pode sair daquele contexto de negligência que ainda permanece ali, porém ela não sai porque ela acredita que não há outra saída. Sim. Seria isso, né? Com base na experiência dela, é isso. Você pode falar, não, mas é óbvio que tem. Só que a pessoa, sei lá, ela viveu anos não conseguindo escapar, né? Às vezes é difícil falar para ela que há possibilidade, sim. Porque a experiência de vida dela mostra que não, né? Então, isso pode ser, de fato, um fator para algumas pessoas que não conseguem sair de relacionamentos. Elas passaram tanto tempo vivendo em contexto de abuso que, para ela, aquilo é o normal. Ela sabe que não é saudável, ela sabe que ela não se sente bem, mas ela só viveu aquela realidade, ela não viveu outra. Então, assim, ela está vivendo a vida como deve ser. Ela entende que a vida é assim, não tem como ser diferente, né? Em alguns casos também, dificuldade para sair de um relacionamento pode ser a falta de outros ambientes, né, que possam trazer algo importante para a pessoa. Então, imagina, a pessoa às vezes ela até tem muitos amigos, tem um trabalho, e aí, sei lá, faz uma dança, faz uma coisa, tem algumas atividades, tem alguns hobbies, mas quando ela entra no relacionamento, ela vai se isolando aos poucos. Se isolando, e a gente vê que depois de alguns meses ela convive só com o parceiro, né, ou com a parceira. E aí o que acontece é que aquela pessoa ela está em um contexto de extrema vulnerabilidade, porque ela tem como fonte de todas... Né? Exatamente. A fonte de todas as necessidades básicas dela, de atenção, de afeto, sexual, está em uma só pessoa. Se ela largar a pessoa, ela perde tudo, né? Então, às vezes, isso vai se construindo ao longo de alguns meses, né? Por isso que é sempre importante, não é que a gente não dê importância a um relacionamento amoroso. A gente tem que dar importância, tem que pôr ele como uma relação que seja importante na nossa vida, mas entender que há outras relações, familiares, amizade, de trabalho, alguns hobbies compartilhados. Eu acho que a gente manter tudo isso nos dá a possibilidade de escolher os lugares onde a gente quer ficar, né? E ficar muito menos dependente. Tem uma pergunta. Pode Porque falar. todo mundo sabe, ou melhor, não é que todo mundo sabe, mas já tem esse pretexto que para um relacionamento dar certo tem que ter conversa. Isso eu acho que, por exemplo, pessoas... Normalmente, se você for perguntar para alguém que já teve relacionamento, já houve, vai falar, ó, conversa é o problema para você resolver isso. Só que, como é que a gente resolve na conversa? Porque isso tem que ser tratado desde cedo, porque acontece muito, pô. Os dois, eles podem saber disso. Mas se não houve a conversa, como é que a gente coloca a conversa no meio? Porque isso tem que vir até antes do relacionamento. E se do nada os dois começarem a se afastar ou se pararem de se falar tanto, como é que isso ainda se mantém? Porque também tem a questão da confiança, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você pode pensar, poxa, a gente não tá conversando agora, mas eu sei que eu confio na pessoa, então não tem necessidade agora. Os dois estão ocupados e acontece. E tem aquela situação que, no caso, como é que coloca uma conversa que não seja forçada também? Porque se for forçada, eu acho que pode ficar ruim ou não. Porque, por exemplo, você vai fazer a terapia de casal, os dois eles têm que conversar para poder chegar num acordo, né? Como é que faz essa iniciativa da conversa, como é que faz para a conversa não desandar também? Tá. Eu vou começar aqui falando. Se eu não responder tudo, tu me relembra. Pode ser. Tá bom. Cara, isso é algo muito batido, né? Da comunicação é algo extremamente central no relacionamento. É batido, a gente fala muito nisso, mas eu acho que o óbvio ele precisa ser dito. Tava até conversando com um amigo outro dia, ele me jogou essa frase. Falei, cara, de fato. Às vezes tem coisas muito óbvias que a gente deixa de falar, porque a gente acha que é muito batido, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito. E a comunicação é algo extremamente central, né?
E às vezes a gente repete isso pra gente e esquece de algumas coisas. Então, assim, uma coisa que é muito comum em relacionamentos, que eu vejo tanto em terapia individual quanto de casal, é que as pessoas falam assim, mas ele ou ela deveria saber disso, né? Falar, putz, deveria saber disso. Pô, seria muito bom, e eu sempre valido, seria bom que soubesse. Seria muito bom, porque aí facilitaria. Mas não sabe, né? E aí, no momento que não sabe, se tu não comunica, isso aí vai criando um buraco assim imenso, uma distância imensa entre vocês dois, que não vai se resolver, né? Porque quanto mais tempo passa sem você comunicar, mais tempo passa sem a pessoa saber, e aí tu começa a ter alguns comportamentos, a pessoa não sabe bem o que tá acontecendo, e aí ela tem margem para pensar qualquer coisa, porque tu não tá falando nada. Então, assim, um problema é que às vezes ele era pequeno, irmão, ele se tornou uma coisa absurdamente grande. Que eu percebi que isso daí que tu falou, que é o eu te amo, pô. A pessoa deixa de falar eu te amo porque a pessoa vai pensar assim, eu vou falar pra ela, mas ela já sabe disso. Só que no momento que ela deixa de falar eu te amo, ela deixa de reforçar aquilo que a pessoa talvez queria antes. Sim. Então esse do eu te amo também é importante até quando tem muito tempo de relacionamento. Por quê? Eu só vou perceber isso depois, tá? Depois de pensar muito. Mas então, o eu te amo, ele reforça, mesmo a pessoa já sabendo que ela é amada, entendeu? Sim. Então, às vezes, o eu te amo é importante mesmo quando a pessoa já sabe, porque reforça aquilo. Aí pode continuar. Não, perfeito. Então, como eu tava falando, eu acho que essa é uma das coisas que às vezes acontece muito, né? Que as pessoas acham que o óbvio deveria ser percebido. Mas eu acho que tem um outro ponto nisso aí, né? Eu imagino que se você já tenha muito tempo de relação com aquela pessoa, você já se conhece muito, vocês já se comunicam muito e o problema volta a acontecer. Aí a gente tá falando de coisa de outra hora. Talvez a pessoa ela não tá tão engajada na relação, ela não tá dando tanta relevância para a relação, ela tá um pouco afastada. Eu acho que eu não tô falando desse caso, tô falando dos casos onde a comunicação ela ainda não engrenou legal, né? Talvez vocês ainda estão se conhecendo, ainda estão ganhando intimidade. Nesse momento aí mesmo que é extremamente comunicar coisas importantes. E aí tu até falou sobre a conversa ser forçada, né? É legal quando a conversa ela flui naturalmente, né? Mas eu acho que para evitar problemas futuros, às vezes a conversa pode ser forçada e tem que ser difícil em alguns momentos. Então, por exemplo, coisas básicas. O que é infidelidade para ti? Como a gente vive ainda, assim, hoje a gente tem vários modelos de relação, né? Mas a gente ainda vive muito sobre o rótulo da relação monogâmica, né? Então, às vezes, parece estar claro para todo mundo o que é infidelidade, né? Mas, sei lá, às vezes para uma pessoa específica, conversar com tal pessoa em rede social, eu tô me sentindo traído. E às vezes tu não sabia disso. Só vai saber depois de um tempo. Então, assim, são conversas muito básicas que eu acho que às vezes é importante a gente ter no início para evitar problemas futuros. E são conversas que às vezes elas não começam naturalmente. Às vezes tu tem que cavar a conversa, né? Às vezes tu vai ali sutilmente tentando entrar na conversa, ou às vezes tu abre um ponto e fala assim, bora conversar sobre questão de traição, o que é traição para ti, para eu falar também o que é traição para mim, para a gente ver como é que a gente chega em um ponto aqui, né? Porque às vezes alguns comportamentos façam com que a pessoa se sinta atraída, e aí isso vai criar um problema muito grande, que aí vocês vão entrar na discussão do que é traição e do que não é, né? Então acho que a comunicação ela também passa por isso daí, tá? E aí tu falou também sobre a terapia de casal, né? De como essa comunicação acontece dentro do setting terapêutico, era isso? Porque tu já meio que respondeu, porque tu falou que às vezes tem que ter essa conversa difícil. Eu tava naquela de... Realmente, às vezes... Eu usei uma palavra forçada, mas acho que não é forçada. É até a conversa difícil, né? Porque precisa ser feito. Porque se não tiver essa conversa, vai dar um problema lá na frente, né? Que tu mesmo já falou. Sim. Pois é muito legal quando é natural, é muito bacana quando surge naturalmente, sei lá, vocês estão assistindo um filme, aí viram alguma coisa, começam a conversar e conversam sobre algo da relação. Às vezes tem contexto para entrar naturalmente nos tópicos e eu acho que é mais leve. Porque quando tu senta e fala, vamos conversar, já fica tenso, já fica aquela coisa estranha, né? Quando a pessoa já fala assim, vamos conversar, tu já... O que aconteceu? Alguma coisa grande aí, né? Algum problema muito ruim. É muito ruim quando começa assim. E tu chega todo armado, às vezes, pra conversa. Quando a pessoa já manda mensagem, vamos conversar. Vai terminar. Já. Porque muito também das relacionamentos passados aconteceu a mesma coisa. Aí mandou, tipo, meu Deus, agora vai terminar comigo. Não, a gente só vai conversar sobre tal coisa. Então tá bom. Ou às vezes tu acha que fez algo de errado, aí tu vê que vai da história de vida de cada um, né? Às vezes para algumas pessoas a mensagem, vamos conversar, tu fala, caramba, o que foi que eu fiz?
E aí tu já começa a Eu já tive muito esse negócio da pessoa mandar, vamos conversar. Aí o cara, o que eu fiz de errado? Só que eu pensei, pô, mas eu não fiz nada. Aí eu, ué, então não tenho. Ou aí eu descubro que é o que eu não fiz. Sim. Que é aí que ele levou a mensagem lá. Sim, sim. Que acontece. Então, assim, eu acho que na maioria dos contextos, essas conversas elas vão ter que acontecer. E elas são desconfortáveis mesmo. Mas eu acho que são para evitar alguns desconfortos maiores depois de um tempo de relação e tudo mais. E aí tem uma outra coisa, entrando nesse ponto de comunicação, que eu lembrei agora, que são alguns casais que às vezes falam assim, a gente não tem muito conflito, a gente não tem muita briga e tudo mais, né? A gente não tem muita conversa difícil. E aí, às vezes... É estranho, né? Hã? Isso para mim, às vezes, é sempre um sinal de que algo não está acontecendo, né? Que às vezes são conversas, que alguém está omitindo incômodos, né? Ou que ambos estão omitindo incômodo, porque assim, cara, relacionamento é uma coisa muito doida, porque pensa bem, são duas pessoas que estão em duas histórias totalmente diferentes. Imagina que ambos estão ali na casa dos 30. Eles viveram 30 anos separados. E eles têm duas educações, assim, absurdamente diferentes. E aí eles dois estão tentando se juntar para viver junto. A chance disso dar certo é muito difícil, né? Porque são duas educações, duas visões de mundo, duas formas de falar. Às vezes um comportamento de um que, sei lá, no seio familiar dele, aquilo ali é muito comum. Para o outro, aquilo ali é muito estranho, né? Então, assim, juntar essas duas vidas e criar algo ali é algo muito desafiador. Mas aí tu já tá falando no começo do relacionamento? Ou tá falando de um tempo que eles já estão juntos? Porque tu deu contexto quando as pessoas estão começando, né? Exatamente. Então, acho que essa engrenagem começar a fluir de forma mais fluida, eu acho que é muito difícil. Pra não acontecer essa diversidade. Porque aí tu deu o exemplo de duas pessoas completamente diferentes da vida decidem ter uma relação. Como é que você acha que tem que começar uma relação pra poder, por exemplo, dar certo? Por exemplo, a pessoa tá solteira e tá pensando assim... tô pensando em me relacionar com tal pessoa. Qual que seria o filtro, ou o que ela tem que pensar para poder criar o filtro para se relacionar com pessoa X ou pessoa Y? O que tu acha? Tá, cara. Essa questão de filtro eu acho muito importante, porque eu acho que nem todo mundo tem muita clareza, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo também na tentativa e erro. Eu acho que no começo, nas nossas primeiras experiências, às vezes a gente vai muito, sei lá, algumas pessoas vão por... afinidade, fulano gosta das mesmas coisas que eu, filme, música e tudo mais, isso vai fazendo tu se aproximar da pessoa, só que às vezes depois tu vê que isso não é o suficiente, às vezes a gente vai por questões estéticas, então acha a pessoa muito bonita, vai lá e tenta, e às vezes tu vê que não é o suficiente, então eu acho que esses filtros, né, o famoso tipo, ele vai sendo construído com o tempo. Né? Então, às vezes, tu vai valorizando muito mais alguma conversa ou muito mais um estilo de vida. Então, tu fala, sei lá, eu tenho um estilo de vida X. Eu já me relacionei com quem não tem e eu vi que não dá certo. Então, tu vê que precisa que a pessoa acompanhe o teu estilo de vida. Então, a experiência que tu tá falando? Acho que a experiência em alguns relacionamentos vai fazer, às vezes, tu criar isso. A não ser que tu tenha uma sorte muito grande de achar uma pessoa que dê certo. É que às vezes tem muita gente sortuda. Acontece. E aí, que maravilha. Que maravilha. Entendeu? Acontece às vezes a pessoa encontrar a pessoa perfeita ali, né? E eles seguem juntos. E aí a pessoa perfeita não é a pessoa que tem todos os atributos que tu valoriza. A pessoa perfeita é aquela pessoa que vocês vão conseguindo se alinhar juntos ao longo do tempo. Tem um amigo meu que ele já criou uma empresa, né? Aí tinha quebrado, né? Aí eu falei pra ele, pelo menos tu tem sorte, né? Porque tu já quebrar a primeira vez, na segunda vez vai ser menos fácil de tu quebrar. Vai ser mais difícil de quebrar a empresa, né? Diferente de mim, porque se eu criar a minha primeira empresa, provavelmente ela vai quebrar, aí eu vou ter que fazer de novo. Aí ele falou, não, pode dar certo pra ti. E aí no caso dele, já tá com a mesma pessoa há 10 anos. Aí, o teu caso é o amor, tá quebrando muito no amor. Aí talvez na empresa, nos negócios, não quebre. Professor, ainda agora você deu o exemplo, né, de duas pessoas de, sei lá, 30 anos que vão se juntar. Assim, eu acredito que, independente da idade, no início é muito fácil se juntar. Porque a gente está num nível emocional muito elevado. Então, assim, o nosso foco atencional está totalmente direcionado para a pessoa, tal como um adicto de alguma substância, né? Sim. A gente sabe que ocorrem mudanças
no cérebro ali daquela pessoa que está apaixonada e que levam ela a ter um comportamento quase que adicto da outra, dependente da outra. E assim, no início é tudo muito maravilhoso, que é o que as pessoas falam, né? Só que ao decorrer do tempo, vamos dizer assim, essa explosão emocional que a gente tem no início, ela vai reduzindo aos poucos. O que seria adequado, e o que você tem de informação para que os casais que estão passando por aquele momento onde a explosão emocional já foi reduzindo e aí vai se tornando mais estável, para que as coisas não desandem, digamos assim, para que o relacionamento ele continue a fluir de uma determinada forma, mesmo sem aquela emoção no talo, que é aquela coisa do início avassaladora. Sim. Acho que a primeira coisa é não ver isso como um problema, né? Acho que é o que acontece com muitas pessoas. Elas ficam tentando manter esse estado de euforia durante, sei lá, meses e anos. E a gente sabe que isso não é possível, né? Eu acho que o relacionamento ele tem suas etapas. Acho que no começo a gente está extremamente emocionado, muito feliz, como tu falou, é uma explosão, é muita coisa ali no teu corpo. Só que o esperado é que a gente vá se adequando àquela pessoa e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto é entender isso como natural e não como um problema. Mas, ao mesmo tempo, não deixar a relação tentar se alimentar sozinha, porque ela não vai se alimentar sozinha. Que eu acho que são 2 pontos aqui. Entender que isso é natural, né? E que não precisa, então, tentar se comportar loucamente para manter aquele mesmo ritmo sempre, porque isso eu acho que é inviável, até improdutivo, mas ao mesmo tempo entender que precisa, sim, então, cultivar aquela relação, né? Então, tipo, eu vou cultivar para que ela seja boa para os dois, para que ela seja saudável para os dois, para que a gente continue juntos, já que esse é o nosso objetivo, né? Porque eu acho que às vezes também as pessoas se acomodam, falam, não, é normal. No começo é muito bom, mas depois esfria. Então é normal. Só que às vezes eu acho que talvez esfria demais. E aí tu para de dar atenção, tu para de cultivar, para de fazer algumas coisas e tudo mais. E o que vai acontecendo é que a relação ela vai então perdendo a força dela. Que ela não se alimenta sozinha, né? Ela é feita então de 2 pessoas. Ela é cultivada por 2 pessoas. E se as pessoas não cuidam, ela vai deixar de existir. Cara, e se acontecer de, por exemplo, assim... É mais difícil, vai depender da bagagem da relação, muito provavelmente. Mas, se 2 pessoas, elas estão juntas há um tempo, e vamos dizer que um momento elas separam porque uma vai viajar. E aí, elas ficam 6 meses ou até 1 ano separados. Como é que vai manter se não vai ter... Hoje em dia, claro que com a internet ajuda também, mas consequentemente o fato é que as 2 vão estar separadas. E como é que manteria isso, já que não tem como reforçar tanto, pelo menos não presencialmente? Acho que hoje tem. Assim, vamos lá. Acho que tem tipos e tipos de pessoa. Tem gente que não consegue. Tem gente que fala assim, cara, não dá. A distância não dá pra mim. E às vezes a pessoa nem entra nessa relação. Então eu já vi casos de pessoas falar, olha, a gente vai ficar esse tempo afastado, quando voltar a gente vê no que dá e tudo mais. Então vive tuas experiências aí, eu vivo aqui. Até já tive contato em atender uma pessoa que foi nesse caso, então ficaram um tempo afastados, depois voltaram e estão juntos até hoje, né? Então acontece, então eles fazem esse contrato, tipo, olha, não consigo a distância, então viva o que tem que viver aí, eu vivo aqui e depois a gente vê, né? Agora tem pessoas que não têm esse problema, que conseguem então ter essa manutenção só à distância, né? Então para algumas pessoas o contato físico é extremamente importante e sem isso a pessoa não consegue. Para outras, ela consegue abrir mão do contato físico por um tempo, né? E esperar a outra pessoa voltar. Acho que aí vai depender do tipo de pessoa. Entende? Vai depender. E algumas pessoas, às vezes, elas vão tateando, vão tentando se encontrar por um tempo. Sei lá, daqui a um tempo eu viajo, a gente se vê. Então, não vão passar, sei lá, 1 ano, 6 meses. Mas vão se ver a cada mês, a cada 2 meses. Eu acho que, às vezes, também ter a previsibilidade ajuda. Fala, putz, então só 6 meses. É muito, mas eu aguento. Né? Mas eu acho que situações quando a pessoa viaja por um tempo indeterminado, aí talvez seja um pouco mais complicado. Mas acho que depende muito do tipo de pessoa, né? Para alguns o contato físico é extremamente importante, para alguns é importante, mas ela consegue segurar por um tempo e consegue se alimentar de outras coisas, de uma conversa à distância, alguma coisa do tipo. Entende? Hoje tem até aquelas coisas de assistir filme junto, eu acho que é no Prime Video, se eu não me engano, tem tipo uma extensão que dá para assistir filme junto. Então assim, hoje tem um pouco mais de opção de coisas para manter as pessoas se comportando junto ali. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas às vezes dá para segurar um tempo. Mas para algumas pessoas eu já vi que é inviável. Tem gente que fala, olha,
relação à distância não dá pra mim. Não dá. Professor, e no caso de isso seria, no caso, um relacionamento saudável, né? Pelo que a gente está citando e se comunicando aqui. Eu tenho a dúvida de que esses relacionamentos saudáveis, ok, terminou, a pessoa sente falta, é normal. Mas e o relacionamento que ele não é saudável, que é um relacionamento ali que é extremamente prejudicial para uma ou para ambas as duas pessoas que estão dentro da relação, e quando ele termina, há uma falta muito grande que é o famoso valorizar quando perde. Por que as pessoas se sentem tão mais quando uma relação que era prejudicial para elas acabam? Por que elas passam a valorizar algo que, ainda que prejudicial, parece fazer uma falta imensa? Eu acho que eu acho que nesses casos entra dentro daquilo que a gente falou, da pessoa que às vezes ela acaba se isolando muito. E ainda que seja extremamente prejudicial para a pessoa, aquela relação, às vezes ela até consegue perceber, às vezes ela não percebe, mas ela consegue perceber, mas não consegue largar, né? Porque passa a ser a única fonte para aquela pessoa. Então, tem briga aqui, tem desrespeito aqui, às vezes tem até violência aqui também, mas às vezes vem uma reconciliação, às vezes vem um pedido de desculpa, às vezes vem um contato sexual. Então tu vê que de forma muito espaçada tem uma coisa. E essas coisas o que vai mantendo a pessoa. Que ela não sabe quando vem, ela não sabe como vem, mas ela sabe que vai vir alguma coisa dali. E ela está extremamente carente de qualquer outras coisas, que ela não tem outras fontes. Às vezes ela se afastou totalmente das pessoas, né? Mas tu vai falar, mas tem casos de pessoas que eu vejo que elas têm amigos e tudo mais, mas ainda se mantêm nessas relações, né? Então talvez isso não explique tudo. Talvez não. E aí, então, tu vem... lembrei daquele caso que tu falou, das vezes a pessoa que ela tem um histórico muito grande de abuso, né? Então, essa pessoa, às vezes, passou tanto tempo em relações abusivas que ela não sabe se está em outras relações que não são daquele tipo. Então, causa um mal danado para aquela pessoa, ela sente aquilo no corpo dela, mas ela não consegue, porque ela sempre viveu aquele tipo de relação. Acho que deve ter uns 2, 3 anos que eu vi por aí, uma famosa que ela falou que ela estava vivendo ela estava numa relação saudável. Ela falou, pela primeira vez estou num relacionamento saudável, e ela falou que ela estava fazendo terapia para lidar com aquilo, que ela não conseguia estar naquele lugar, porque ela estava o tempo todo esperando uma crítica, o tempo todo esperando uma briga, o tempo todo esperando um xingamento, uma ofensa, um desrespeito, e não vinha. Só que ela ficava extremamente ansiosa. Ou seja, quando ela estava numa relação que não era saudável e ela recebia esse tipo de coisa, ela ficava esperando. Quando vinha, ok, veio. Então ela já sabia, era previsível. Quando ela estava numa relação que era saudável e essas coisas não aconteciam, ela ficava tensa constantemente. Porque aquilo nunca acontecia. E ela ficava esperando acontecer. Porque, com base na história de vida dela, em algum momento aquilo ia acontecer. Imprevisibilidade, no caso que você está falando aí, né? Daí, no caso, a gente pode puxar para dois lados essa imprevisibilidade, né? No caso, esse que você acabou de citar, e a imprevisibilidade de fazer, sei lá, uma surpresa dentro de um relacionamento. Imprevisibilidade, eu acho que falar como um todo seria muito difícil, mas seria algo bom ou ruim dentro de um relacionamento? Você acha que seria bom ali as pessoas terem coisas bem definidas ali e previsíveis de, por exemplo, saber alguns comportamentos do outro para que isso não torne a relação prejudicial para a saúde de ambos? Tá, eu vou falar da previsibilidade, assim, primeiro. Eu acho que é extremamente importante, né? E aí entra dentro daquilo que a gente tá falando, eu gostaria que a pessoa soubesse de tal coisa. Eu acho que quando a comunicação ela é muito bem efetiva, né, dentro da relação, algumas coisas elas se tornam previsíveis. E aí talvez tu não precise estar comunicando o tempo todo, que é cansativo. Tá o tempo todo falando, isso me magoa, eu não gostei daquilo. Assim, é difícil falar disso e é cansativo falar disso, né? Então, acho que o nível de previsibilidade é extremamente importante para esse tipo de coisa. Para tu perceber, sei lá, quando tu errou, ou quando a pessoa, talvez ela tá um pouco ausente, tá um pouco triste, alguma coisa do tipo. Então, vocês vão se conhecendo. Eu acho que isso é intimidade, né? Então, acho que esse nível de previsibilidade, ele é extremamente importante. Não vou dizer que a imprevisibilidade, ela é perigosa, né? Talvez não, mas eu acho que a previsibilidade, ela é extremamente importante. E eu acho que ela é uma causa natural da comunicação. Entende?
Acho que ela é uma causa natural da comunicação, porque aí tu vai conhecendo a pessoa muito bem. Tu sabe como é que ela age, tu sabe quando, sei lá, ela quer o espaço dela, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai sendo construída aos poucos. Uma coisa que eu acho que fica muito na dúvida, principalmente quem não tem esse repertório. Porque é exatamente isso. Todo mundo fala assim, tem que ter comunicação, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Mas o que conversar exatamente? Por exemplo, o que conversar quando duas pessoas no relacionamento já estão há um tempo e esfriou? O que conversar, principalmente deve acontecer muito. O que conversar no começo do relacionamento para que no final as coisas se mantenham boas ou praticamente boas? O que normalmente se conversa? Como chega nessa conversa em si? Eu acho que isso deve ser uma dúvida, principalmente para quem tá no começo ou tá pensando em ter um relacionamento com alguém, mas não necessariamente saber como chegar lá e o que conversar. O que você diria? Quais seriam, no caso, os tópicos, né, que seriam, tipo, Exato. listados para E que como a chegar pessoa lá? iniciasse um relacionamento? Tá, então vocês estão querendo saber, tipo, pontos que são importantes para a saúde da relação a longo prazo? Tipo isso. É tipo assim, Exatamente. vou começar um novo relacionamento. Qual seria o checklist ali que eu faria para verificar quais pontos seriam viáveis para que no futuro isso não viesse se tornar um problema? Seria mais ou menos isso, né? Isso. E também como chegar na conversa, porque eu acho que tem muita gente que não sabe como chegar também na conversa, ou não ter essa conversa no meio do relacionamento, mas vamos primeiro nesse no começo, quais são os tópicos e como chegaria lá? Eu vou voltar naquilo que eu já até tinha falado, que eu acho que é da fidelidade. Acho que isso é extremamente importante definir no início, sabe? Então, o que para a pessoa é infidelidade, quais são os limites daquilo, o que a pessoa faz com que ela se sinta desrespeitada, com que ela se sinta traída. Eu acho que definir isso dentro daquela relação é extremamente importante, né? Porque aí vocês conseguem alinhar claramente o que pode, o que não pode, quais são os limites e tudo mais. Eu acho que para mim isso é extremamente importante, porque às vezes, sei lá, uma relação está começando e em algum momento você se comporta de alguma forma que para aquela pessoa aquilo é a pior coisa do mundo, né? E tu aprendeu na tua história de vida que não é tanto assim, né? Então acho que essa conversa é importante para alinhar, né? Porque, sei lá, foi aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa tem sorte e tu conhece uma pessoa que está muito alinhada contigo e na hora que vocês vão conversar tá tudo certo. Não, a gente entende que isso é traição, ótimo, beleza. Mas às vezes não. E aí vai ter que achar um ponto do meio ali que eu acho que beneficie os dois. Porque ter essa conversa quando acontece algo, acho que já é meio complicado. Piora, né? Imagina que, sei lá, tu fez uma coisa e a pessoa acha que aquilo foi um ato de traição. Como é que tu vai convencer aquela pessoa naquele momento de que não foi? Já aconteceu, a pessoa já está sentindo que foi. Ela já está se sentindo desrespeitada. E convencer ela naquele momento que não foi é extremamente difícil. Então, acho que alinhar isso antes é muito importante. Acho que outros tópicos importantes serem conversados são coisas, talvez, alguns comportamentos que para ti, eles são inaceitáveis, né? Então, tipo, olha, isso aqui para mim, eu não gosto de ser tratado dessa forma e tudo mais. E aí, talvez porque em algum momento tu foi tratado assim e tu sabe que aquilo para ti faz com que tu se sinta extremamente desrespeitado. Então, acho que dá algumas previsibilidades para as pessoas. Entrando também no ponto de previsibilidade, eu acho que também, sei lá, dá previsibilidade para a pessoa sobre como você age em algumas situações, né? Então, sei lá, se vocês têm alguns comportamentos específicos, então quando eu estou passando por tal coisa, eu geralmente ajo assim, quando eu estou ansioso, eu me isolo um pouco e a pessoa vai saber, então não é nada comigo. Então, quando essa pessoa está, sei lá, em uma semana mais estressante, ela geralmente se comporta assim, ela fala menos, né? Ou quando ela está um pouco ansiosa, geralmente ela se isola um pouco para se regular, para ficar mais em contato com ela. Eu acho que essas coisas que às vezes são muito particulares de vocês, é extremamente importante comunicar, porque a pessoa não sabe. E às vezes ela vai achar que é alguma coisa que ela fez de errado. Ou pior, que tu tá te afastando, que tu tá se desinteressando por ela. Então, acho que essas coisas que são muito peculiares, que tu sabe sobre si mesmo, é importante comunicar, sabe? Então, por exemplo, um exemplo meu. Às vezes, quando eu atendo o dia todo, às vezes à noite eu tô um pouco mais calado, né? Porque eu já ouvi muito, já falei muito, então é um momento que eu não tô tão comunicativo assim. Então, é uma coisa importante de eu comunicar para uma pessoa que tá comigo. Pra pessoa saber que aquilo... Mas esse tipo de coisa que tu fala que normalmente vai pra clínica, que normalmente depois os casais eles acabam indo pra clínica porque não deixaram isso claro antes e acabam meio que fazendo a terapia de casal porque isso não ficou claro antes e tem que ficar agora.
Agora, falando de terapia isso aí é uma coisa que aparece muito em terapia individual. Agora, falando de terapia de casal, não é isso. Seria ótimo se fosse isso, mas não é isso. É porque, assim, eu acho... minha experiência é uma coisa também que eu vejo também em outros terapeutas de casais, quando compartilham as experiências deles, é que, geralmente, quando os casais chegam na terapia, já está em um momento muito extremo, né? Teve até uma pesquisa... Eu atendo na clínica casais através do modelo que eles chamam IBCT, né? Que é a terapia comportamental integrativa de casais, que ela une então estratégias de mudança e de aceitação. E aí eu não vou lembrar em qual década, tem alguns anos atrás, eles fizeram uma pesquisa imensa, assim, com mais de 200 casais, né? E aí eles constataram algumas coisas, né? E uma delas foi que, às vezes, há um grande insucesso na terapia de casal, porque os casais eles já chegam lá em um estado muito extremo. Eles já tentaram de tudo. Então, geralmente, a terapia ela aparece como o último recurso. E agora, imagina, você já está cansado. Sei lá, tu já foi na igreja, já fez um monte de coisa, foi em um retiro, fez viagem, fez coisa. E aí tu vai para a terapia. É o teu último recurso. E na terapia tu tem que o quê? Falar e ouvir. Então, às vezes, é muito difícil para alguns casais se manter na terapia. Porque eles já não aguentam mais falar e ouvir, né? E às vezes eles passam 1, 2 sessões e não permanecem. Então, às vezes a permanência na terapia de casal é muito difícil, porque às vezes são problemas históricos. Às vezes não, sempre são problemas históricos, né? Problemas que já se arrastam há anos e anos. E aí, geralmente os casais eles estão no modo que a gente chama de polarização, eles estão polarizados. Então, cada vez eles se afastaram mais, né? Então, foi fruto de conversas que não foram efetivas. Então, imagina... O tempo todo eles vão ter aquela conversa, um vai ter uma opinião, outro vai ter outra. Então, eles estão o tempo todo tentando buscar quem está mais certo ou quem está mais errado na conversa. Isso, de alguma forma, vai resolver? Não. Não vai. Assim, não é um debate ali. É uma conversa entre um casal, não é um debate para eleger quem está saindo campeão daquela história, quem está ganhando aquele debate. A história é resolver, né? Só que as conversas, elas são muito nesse clima de quem está mais certo e quem está mais errado. Agora, imagina anos tendo essa conversa. E aí, quando chega na terapia, o que eles esperam? Eles esperam que a gente vai dar algum conselho, que a gente vai vir com alguma solução mágica. E na terapia, a gente vai ter que fazê-los falar. Só que agora, tentar fazê-los falar de forma efetiva. Fazê-los falar de uma forma que um fale, outro cale e ouça, e depois outro fala, e vão vindo, e a gente busca aqui algum meio termo para resolver esse problema. Só que às vezes eles já estão tão cansados que eles não conseguem permanecer. Então, dificilmente são problemas que fazem a pessoa buscar terapia. Então, geralmente são problemas mesmo que já se arrastaram há muito tempo mesmo. Geralmente isso requer abdicação de ambas as partes, né? Professor, tem uma dúvida. Você acredita que se abdicar de vontades próprias em prol do relacionamento é algo válido e necessário para que um relacionamento funcione ou não? Ou então eu não preciso me abdicar de nada que eu queira para que o meu relacionamento funcione? Você entende mais ou menos a minha pergunta? Não, eu entendo. Eu só acho delicado falar nisso porque isso pode soar em algum momento, sei lá, para alguma pessoa. Margem para interpretação, exatamente. Só como? Mas... Não entendi. Pode abrir margem para interpretação, entendeu? Da pessoa pegar o recorte e usar para outra coisa que não fala, olha, tá vendo? Tem que abdicar sim, tá vendo? Tem que parar, tá vendo? Exatamente, tá vendo? Ele disse que tem que abdicar. Pode fazer ressalvas. Então, assim, eu acho que em algum momento essas coisas podem acontecer. Tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu só acho que, tipo, tem coisas negociáveis e tem coisas inegociáveis, do tipo, olha, esse tipo de coisa eu não consigo abrir mão pela relação. Assim como tem coisas que eu acho que dá para mudar e outras dá para tolerar, né? Então, tem coisas na relação que a gente vai pensar em mudança. Então, eu tô ali atendendo um casal e a pessoa fala assim, isso aqui me incomoda muito e tudo mais. E tu vê que é uma coisa que, sei lá, eles aprenderam durante o relacionamento e aquilo traz prejuízo para a relação e é algo super possível de mudar. Mas imagina que a pessoa está super incomodada com algum comportamento que é histórico da pessoa, não traz nenhum prejuízo para a relação e às vezes não tem por que mudar. Então, às vezes, alguns comportamentos a gente tem que tolerar. Então, eu acho que sim, em alguns momentos há possibilidade de haver abdicação, se aquilo não for trazer prejuízo para aquela pessoa em específico, né? E eu acho que em alguns momentos também, algumas coisas a gente
não são possíveis de mudar e eu acho que nem são aconselháveis mudar. Tá? Cara, isso é muito complexo, porque quando a gente não fala o que é, às vezes dá muita margem também. Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que é uma pessoa, um exemplo que eu tô dando, tá com o vício de fumar e a outra pessoa não quer que ela fume, mas parando pra pensar numa maneira de saúde, somente olhando por essa vertente, a pessoa já parar de fumar pode ser uma coisa que já melhora a saúde dela. Que o fumo já pode estar gravando. E o relacionamento pode vir pra justamente tentar tirar isso. Só que vai também na pessoa se ela vai querer ceder ou não. Mas esse tipo de coisa também depende não só se ela estiver no relacionamento, mas se ela estiver sozinha. Às vezes o relacionamento ele só vem pra agravar um pouco mais de hábitos que podem fazer bem ou mal pra pessoa. Só que vai dela também saber o limite dela, como tu tinha falado. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou parar com tal coisa. Normal, sem estar no relacionamento, porque isso aqui tá me fazendo mal. Às vezes a pessoa ela tem mesmo isso sozinha sem necessariamente estar no relacionamento. O relacionamento às vezes ele pode ser uma alavanca que puxa pra cima, ou pode ser também aquela que puxa pra baixo. Vai depender muito também. Perfeito. E aí, voltando para essa história de terapia de casal, como eu falei para vocês, então assim, às vezes é muito difícil dar uma continuidade. Então já teve muitos casais que eu atendi, sei lá, uma sessão, 2 sessões, porque às vezes eles já estão mesmo num ponto de não aguentarem mais. Eu não sei se é o que passa na cabeça de vocês em relação à terapia de casal, mas eu vejo que para algumas pessoas terapia de casal era necessariamente algo para tornar, unir o casal. Então, tipo assim, é para manter o casal junto, e eu vejo que algumas pessoas estão em discurso de terapia de casal não necessariamente é para unir, às vezes é para separar e tudo mais. Eu acho que depende de modelos. Então, por exemplo, o meu modelo, ele trabalha com a vertente de manter o casal junto, né? Então, o nosso trabalho é sempre para manter o casal junto. E até hoje, nenhum casal me procurou para falar, olha, a gente está querendo terminar. Há discursos do tipo, olha, a gente quer voltar, mas a gente também, se vê a possibilidade de que não há a possibilidade de voltar, a gente quer continuar no processo para terminar da forma mais saudável possível. Então, geralmente, a primeira escolha é voltar, né? E alguns vêm com essa segunda possibilidade. Se não for para voltar, que a gente termine de uma forma saudável, né? Então, no meu modelo, eu trabalho assim. E eu também, falando de um modelo de terapia de casal, tem um muito... Eu até esqueci o nome dele, mas eu já até conheci pessoas que atendiam por ele, que era meio que assim. Uma pessoa atendia um dos parceiros, e outro terapeuta atendia um dos parceiros separadamente. E ocasionalmente não, né? De forma planejada, eles se encontravam e faziam sessão com os 4. Então, acho um modelo extremamente complexo. Mas dá certo isso? Eu não sei, eu nunca fiz, mas não, existe. Mas, assim, pelas existe. evidências que tu... talvez tem pesquisa com esse modelo, ou tem, tipo, você já conheceu pessoas que fizeram e deram certo ou que deram errado? O caso... Evidência anedótica e evidência científica. Sim. Tem alguma dessas duas? Eu realmente nunca fui buscar muito sobre ele, e eu acho que ele não tem muita evidência, assim. Pensando a nível de pesquisa, eu acho que ele não tem muita pesquisa assim, não. Mas o caso de pessoas que eu atendo que conheceram, parece que deu super certo. Porque aí os terapeutas têm que estar extremamente alinhados, né? Exatamente. Tu não vai fazer com qualquer terapeuta. Por isso que eu nem me arrisco, assim. Eu nem me arrisco. Tanto em Cara, mas eu de- acho que até que daria certo. É interessante, eu acho Como ia ter interessante. mais conflito, eu acho que tu colocar individualmente cada um e depois juntar num momento que seja bom, eu acho que provavelmente pela ideia daria mais certo. A ideia é Só que a boa. questão é que a questão dos terapeutas também ficaria um pouco complicado, né? Porque se um trabalha de uma forma e outro de outra, pode Aí que tá, também dar um tem problema isso. ali, né? Professor, tem uma pergunta relacionada... Tá, ok. Tá acontecendo um relacionamento ali, ocorreu uma ruptura ali, um término. O que seria ideal para aquela pessoa que acabou de terminar um relacionamento, para que ela melhore ao decorrer do tempo e que ela consiga, talvez, sei lá, de grosso modo falando, se livrar desse sentimento ruim pós-término? Porque assim, algumas pessoas terminam, talvez elas mesmas chegam a propor o término do relacionamento ali, porém o tempo todo, o que a gente sabe que é normal, né? Aquela vontade de mandar mensagem, de voltar atrás da decisão. Então, o que seria o ideal para aquela pessoa ela melhorar, vamos dizer assim? Tá. Eu volto até para uma coisa que eu já falei. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que é natural desse processo. O que é natural desse processo é sentir falta. É querer entrar em contato de novo com a pessoa, e tu trouxe até o caso. Às vezes a pessoa foi um relacionamento super abusivo, mas ainda a pessoa quer ir de volta.
Isso acontece demais. Imagina que era uma pessoa que estava na tua vida, sei lá, há meses, há anos, e ela não está mais, né? Então era uma pessoa que ali, com ela, e aí esse é um ponto que eu também gosto de pontuar, quando a gente finaliza um relacionamento, tu não tá perdendo só a pessoa, tá perdendo parte de ti, né? Então veja que com aquela pessoa, tu tinha comportamentos que tu às vezes só tinha com ela. Então tu só conseguia ter algumas conversas com aquela pessoa. Às vezes tu agia de alguma forma que tu só conseguia agir na presença daquela pessoa. Então tu não perde só a pessoa, tu perde parte de ti, né? Perde parte de ti. E às vezes isso também faz muita falta, tá? Então assim, eu acho que o primeiro ponto é saber o que é natural desse processo. Que tu vai sentir falta, que tu vai querer mandar mensagem, que às vezes tu vai fazer algumas coisas para tentar fazer um encontro acontecer, às vezes de forma não intencional, sei lá, vai, sei lá, andar em lugares que a pessoa andava, vai fazer alguma coisa, sei lá, vai postar alguma coisa para a pessoa ver se ela comenta, se ela curte. Então tu vai cavar alguma situação para a pessoa entrar em contato contigo ou tentar entrar em contato com ela. Então acho que ter clareza da previsibilidade de algumas coisas que podem acontecer, né? Porque às vezes as pessoas entendem esses sinais como se fosse, tá vendo, eu ainda amo. E não, é natural, tá? Eu acho que às vezes um grande problema é entender esses sinais como se fossem sinais de que o amor ainda existe, ou de que você deveria voltar, ou que vocês foram feitos um para o outro. Eu acho que às vezes é a forma como a pessoa lê os sinais, entende? Ela fala, não, talvez não era para ter terminado. Eu ainda tô pensando naquela pessoa o dia todo. Eu sonho com ela. Pô, como é que tu não vai pensar o dia todo? A pessoa tá ontem, ela não tá mais hoje. Como é que tu não vai pensar? Como é que não vai querer? Então, às vezes, as pessoas interpretam esses sinais, eu acho que de forma muito equivocada, né? E acabam tendo alguns comportamentos, né, baseado naqueles sinais, naqueles pensamentos, naqueles sentimentos e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a pessoa acha que ela tem que aprender a tolerar todo aquele desconforto, eu acho que ela deve se reconectar consigo mesmo, né? Então, sei lá, voltar ou continuar na sua rotina. Então, se era uma rotina que era pobre em várias coisas, a pessoa estava focada só naquela pessoa, então tentar enriquecer a rotina dela, né? Com novos hobbies, sei lá, voltar a encontrar amigos, fazer amigos, então se redescobrir nesse sentido. Ou se a pessoa já tem essa rotina, então fortalecer ela mais ainda. Porque é isso. Porque se tu te isola, tu vai ficar muito mais vulnerável a buscar aquilo que tu quer. E porque é geralmente o que acontece. Então você termina com a pessoa, você fica muito mal, que é natural, tu fica muito mal. O que tu faz? Tu te isola mais ainda. E tu te torna muito mais provável de buscar aquela pessoa. Porque provavelmente ela que era mais próxima. Era a pessoa que sabia de tudo primeiro, era a pessoa com quem tu compartilhava. Então, quanto mais te isola, mais chance tu tem de buscar essa pessoa. Então, acho que esse é o ponto. Ou fortalecer coisas que você já faz, ou enriquecer a tua vida nesse sentido, sabe? Acho que é por aí. Então, no caso, ter outros ambientes ali onde você possa interagir com outras pessoas, sim, com outras atividades, né? Sim. Mas, tipo, não só o que era importante antes, né? Mas também tentar descobrir outras coisas novas. Você falou que quando a pessoa tem um término ali e ela só fazia algumas atividades junto com a pessoa, o que aparenta, né, ser é que aquela pessoa vai aprender a viver novamente sem a outra, né? Literalmente ela aprender a viver, sim, sem a outra. Por exemplo, um casal que desde o começo só ia ao cinema junto. E aí essa pessoa vai ao cinema, vai ter que aprender a ir no cinema sem a outra pessoa, né? Tipo, você vai aprender a conviver realmente sem a outra. E isso é difícil, né? Para algumas, sim, pessoas, exatamente, bastante. E aí, falando nisso, eu às vezes até uso uma metáfora porque isso acontece muito. Então, acho que a forma como a gente vive os relacionamentos hoje em dia, então, do tipo, conhece uma pessoa, torna aquela pessoa o centro da tua vida e tudo mais e tal. No mundo ideal, onde o relacionamento ele não fosse acabar, isso não teria nenhum problema. Só que a gente sabe que os relacionamentos eles sempre têm uma chance de finalizar, né? E aí eu lembro até de uma metáfora um dia que eu usei com um cliente, que o centro da vida dele era aquele relacionamento, né?
E o relacionamento estava ali caminhando por fim, tanto é que terminou depois de um tempo, né? E aí, de forma muito sutil, eu tentava entrar nesse ponto de mostrar o quanto era perigoso, né, ele estar naquela condição de que o relacionamento estava no centro, né? E aí eu tentei fazer com que ele falasse assim, olha, imagina, sei lá, uma cadeira não, uma mesa. Então essa mesa, ela tem um só pé. Se esse pé quebra, essa mesa vai se destruir no chão, já era, acabou a mesa. Agora imagina uma mesa que ela é composta de mais pés, ela tem 4, ela tem 6, se um quebra, provavelmente ela vai se manter em pé. Talvez vai dar uma bambeada ali, mas vai se manter em pé. Olhando para a tua vida hoje, me parece que a tua vida está muito mais para uma mesa de um pé só, porque está basicamente focada em um só lugar. Todas as tuas fontes de prazeres, de tudo, está em uma só pessoa, né? Que eu acho que é basicamente isso que acontece. Então, quando a pessoa perde, ela perde tudo, como tu falou. A pessoa faz tudo só com o parceiro, né? Quando perde o parceiro, perde tudo. Então, eu acho que manter um nível de individualidade é extremamente importante. Seria, então, interessante que mesmo dentro de um relacionamento, ambas as partes tenham atividades suas, né? Individuais ali. Acredito que isso, no começo ali, provavelmente isso fica muito mais acentuado, né? De você tem várias coisas, você acabou de conhecer a pessoa, só que ao longo do tempo, digamos, casais aí que estão casados há 15, 20, 25 anos, a vida uma do outro é tão entrelaçada que é quase que é muito difícil que haja uma atividade ali apenas um do outro, né? Você considera, então, importante, até mesmo para os casais que estão há muito tempo juntos, que haja essa individualidade dentro do relacionamento? É importante. E isso já apareceu na clínica como um problema em alguns casais, sabe? É importante. Porque, assim, não tem nenhuma pessoa no mundo que vai suprir todas as suas necessidades. Então, às vezes, sei lá, tu quer conversar, aí tu fala, eu vou conversar, sei lá, com minha esposa, com meu marido, e ele não, sei lá, eu falo alguma coisa e ele não consegue dar continuidade direito na conversa. A conversa, às vezes, não é legal sobre algum tópico específico, porque talvez ele não seja a melhor pessoa para conversar sobre aquilo. Talvez um amigo conversasse melhor com você. Eu gostaria que a gente fizesse tal coisa junto, uma atividade. Mas não tem nada a ver, sei lá. Eu gostaria de dançar com essa pessoa. Mas talvez ele não dança. Eu queria surfar com ele. Mas talvez ele não surfe. Talvez um amigo para te acompanhar nessa atividade seria muito mais interessante e muito mais útil, né? E aí, às vezes, eu acho que isso vai criando umas frustrações muito desnecessárias dentro da relação. Porque tu quer que uma única pessoa, ela te acompanhe em tudo e ela faça tudo. E aí tu bota muita expectativa na pessoa, que provavelmente ela não vai conseguir suprir, ninguém vai conseguir. E tu também te bota em muito contexto de frustração, né? Porque tu espera que ela conseguisse, porque no imaginário social, a pessoa que está ao teu lado, ela tem que te acompanhar em tudo. Professor, a gente já vai caminhando para o final do episódio. Eu gostaria de só mais uma pergunta que você respondesse um pouco mais rápido, brevemente, que seria, você comentou ainda agora que os casais eles chegam na terapia já de casal, né? Quando a bolha já está para explodir, quando o relacionamento já está ali à beira da ruptura. E isso não é o ideal, né? Isso acontece até em terapias individuais, onde os indivíduos já chegam com a saúde mental a um nível exacerbado de preocupante, de adoecimento mental, e não seria o ideal. Qual seria o ponto ideal ali, o momento ideal no relacionamento em que você percebe que, aqui seria já interessante que o casal se direcionasse a buscar uma terapia para poder sanar esses problemas que estão começando a ocorrer em constante frequência? Eu acho que talvez 2 pontos podem ser 2 pontos de atenção. Então, imagina, sei lá, que é um casal que eles estão há pouco tempo juntos e eles veem que desde o começo a conversa nunca engatou muito bem. Então, talvez os dois tenham dificuldade de conversar, eles não tenham muito bem esse repertório bem treinado, eles nunca conversaram bem. Então, talvez a terapia lá, prematuramente, para eles seja importante. Então, para eles aprenderem a conversar, aprender a ouvir, para evitar problemas futuros. Ou seja, eles lá não se depararam com nenhum problema, mas desde o início eles percebem que se vier um problema grande, talvez eles não consigam resolver. Porque coisas pequenas, às vezes, eles não conseguem. Então, talvez esse seja um ponto. O outro ponto, talvez seja para casais que eles conseguiram resolver problemas por muito tempo sozinhos. Então, sempre tiveram uma boa comunicação, mas eles estão percebendo que a comunicação não está mais funcionando.
não estão mais se ouvindo, né? Não estão conseguindo manter uma conversa por muito tempo, estão jogando muito problema para debaixo do tapete, ou seja, eles conseguiam antes, não estão conseguindo mais. Então, alguma coisa aconteceu aí nesse meio tempo. E eu acho que isso é um sinal, então, para buscar uma terapia, né? Antes de que eles sejam acometidos por um problema muito maior, que os afastem ainda mais. Então, acho que esses são 2 pontos importantes. Obrigado, professor. Para finalizar aqui, a gente tem um ritual aqui agora do Psicotal, que todo convidado que vem no final, ele indica pelo menos um livro acerca do assunto que foi debatido aqui. Qual a sua indicação, tanto para os estudantes quanto para quem não é da área da psicologia, mas quer entender e se aprofundar e talvez obter ferramentas que ajudem dentro do relacionamento sobre o tema relacionamento, sobre casais, sobre o amor em si? Não precisa ser só um, não. Se tiver mais 3, pode falar. Pode citar a quantidade que lhe for conveniente aí, que quem tem a se beneficiar é quem está assistindo. Uma biblioteca. Acho que o primeiro, que é muito importante para mim, é o Diferenças Reconciliáveis. Falei para vocês que eu atendo, então, a partir da IBCT, né? E ela tem um livro chamado Diferenças Reconciliáveis, então ele está traduzido para o português. E ele é um livro que não é especificamente para psicólogos, né? Então, ele, por exemplo, ele me ajuda muito nos meus atendimentos, mas ele foi um livro pensado para casais, para os casais lerem juntos e tudo mais. Ele é muito legal. Qual é o autor, você lembra o nome? São 3 autores. Tem o Jacobson, o Andrew Christensen, e eu não estou lembrando o nome do outro. Mas são de 3 autores. Já ajuda. Tá? Tem outros 2 da Esther Perel. Ela é psicanalista, psicoterapeuta. E aí tem um chamado Casos e Casos, que fala sobre infidelidade e tudo mais. Ele é muito legal mesmo. E tem um outro chamado, é muito estranho o nome, mas ele é legal, Sexo no Cativeiro. Tá? Ele fala muito sobre como manter ali essa vida sexual ativa, ainda com um relacionamento longo e tudo mais. Então ele foca muito mais no tema sobre sexo dentro de casais que já estão juntos há muito tempo. Tem mais um que não tem a ver com casais especificamente, mas tem a ver com comunicação, que eu acho que pode ajudar, que é o Falo ou Não Falo. Ele é um livro de analistas do comportamento, né? Mas ele é feito também para o público em geral, tá? Então ele também tem uma linguagem super acessível. E ele basicamente fala sobre a habilidade de comunicação, né? Como se comunicar melhor, como ouvir melhor e tudo mais. Eu lembro que tem até alguns capítulos que falam especificamente sobre casais, comunicação, né? Entre casais, mas acho que o livro todo é muito bom, né? Muito, muito, muito bom. Assim, ele fala muito sobre comunicação, que para o tema de casais é o centro de tudo. Tá. Certo. Professor, dentre tudo que a gente conversou aqui hoje, tudo que foi debatido sobre relacionamento, sobre quem vai começar, sobre quem está terminando e quem está em um relacionamento a longo prazo, eu queria que, diante de tudo que foi conversado aqui, o que você quer deixar para o pessoal que assistiu esse episódio ou que vai assistir advindo de algum corte que a gente vai fazer? O que é importante que as pessoas levem desse episódio para casa hoje? Eu vou voltar para o que eu falei agora, que é a comunicação. Tem muito para onde correr. Acho que esse é o tema assim, principal desse assunto. Porque eu acho que, às vezes, como eu falei, a gente se cansa muito, né, de falar algumas coisas, ou acha que o óbvio ele não precisa ser dito. Mas a comunicação é a base de tudo. Principalmente quando a gente está falando de uma instituição de 2 pessoas que têm 2 educações diferentes, 2 visões de mundo diferentes. Se não for dito o que se pensa, o que se sente, e se também não for perguntado para o outro, se essa comunicação ela não acontecer, é muito difícil essa relação ela permanecer, sabe? Às vezes ela permanece não por falta de comunicação, mas às vezes por falta de problema, ela não foi testada. E às vezes quando ela é testada a primeira vez, ela desmorona muito fácil, sabe? É isso. Professor, onde é que o pessoal pode lhe encontrar, quem quiser buscar terapia com você ou terapia de casal, onde é que o pessoal consegue lhe encontrar para entrar em contato e conseguir contratar seu serviço como psicólogo clínico? Acho que o canal mais fácil é o Instagram, né? Lá o meu @ tá como gabriel.psicólogo, super fácil de achar, Gabriel Rodrigues, lá o nome. Então acho que esse é o primeiro ponto. Lá tem meu número profissional, se quiser entrar em contato comigo, fica à vontade.
Provavelmente a gente vai deixar na descrição do episódio, né, o Instagram Sim, dele com as vai indicações dos livros. E é isso. Bem, esse foi o 10º ou 9º? Foi o 10. Eu perdi Já a conta, vou te mentir. Estamos fazendo tanto episódio agora que, exatamente, que tá perdendo a conta. Depois de um tempo, vamos ter que gravar. Mas enfim, esse foi mais um episódio do Psicotal, que agradecemos a você que assistiu a esse episódio até o final. Fique com as indicações do Gabriel como indicações de leitura, que vai valer muito a pena As informações do Gabriel e os livros, link dos livros vão estar todos na descrição. É isso. Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio. Valeu!